Aqui no canal eu sempre falo do Stephen King, sempre falo do rei do terror, rei do horror, mas dessa vez eu vou falar sobre um outro escritor que eu gosto muito, que também é do horror, é das fantasias, é da ficção científica e também de contos de fadas, e também de quadrinhos. Eu tô falando do Neil Gaiman. Então, o vídeo de hoje demorou, mas aconteceu. É um vídeo especial do Neil Gaiman, onde eu vou falar sobre alguns livros, algumas curiosidades sobre ele que você não conhece. E aí, quem sabe você conhece, quem sabe você descobre um novo autor favorito, assim como foi pra mim. Antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tenho também um podcast, vou deixar o link aqui embaixo. Nesse podcast tem vários episódios lá que eu falo sobre livros, curiosidades, sobre resenhas, tudo do universo de livros. Se você gosta, vai lá, confere, tem lá no Spotify um podcast bem legal. Quer fazer parte também do grupo no Telegram? O link também tá aqui embaixo, lá a gente conversa também, a gente troca mais ideias sobre leituras, coloca alguns links lá de livros que estão em promoção e a gente vai conversando mais, a gente vai fazendo uma comunidade mais próxima lá. Bom, vamos lá, sobre o Neil Gaiman, é um cara que eu conheci há mais de 10 anos atrás, logo quando eu comecei as minhas leituras, quando eu comecei o gosto por leitura. O Neil Gaiman já estava presente primeiro com os seus quadrinhos, que quando eu frequentava livrarias, lá em 2011 mais ou menos, eu gostava muito de ver os quadrinhos, e aí eu tive o meu primeiro contato com o Sandman, que é um baita de um quadrinho gigante, pesado, um tijolão. Não tenho, porque também é caríssimo. É uma das obras mais famosas do Neil Gaiman, que catapultou ele de uma forma muito grande, que faz parte até da DC. O Neil Gaiman, ele é um autor muito versátil. Ele consegue passear por vários temas, por vários universos aí, tanto como eu falei, ele consegue escrever livros de fantasia, livros de ficção científica, de horror, de contos de fadas e até de quadrinhos. Então é uma coisa que não é para muitos escritores aí. A gente sabe que Stephen King também é mais ou menos desse nicho. Ele nasceu em 1960, era jornalista, ele trabalhava como freelancer também, ele era crítico, e aí ele começou a fazer os quadrinhos dele até que deu muito certo as histórias que ele escreveu sobre Sandman, e ele começou a crescer e crescer muito. É um autor britânico, nasceu em Hampshire. Inclusive, tenho muita vontade de conhecer essa cidade, tenho muita vontade de conhecer esses lugares que ele frequentava. Não só ele, como o Tolkien também, como o C.S. Lewis. É uma galera de Londres que, olha, foi assim, uma região que tem grandes escritores que eu gosto demais. Eu não sei se é a vibe que faz o negócio acontecer, não sei lá, o clima, o oxigênio, não sei. Mas eu acho muito incrível que todos eles façam parte do mesmo ambiente, mesma região, mesmo país. E já os livros que ele escreveu, quando eu tive contato, acho que o primeiro que eu li dele mesmo, eu falei que eu já conhecia o do Sandman, mas o primeiro que eu li de verdade todo foi O Oceano no Fim do Caminho, que foi até um livro que estava muito falado naquela época, acho que já era 2013, e que eu falo bastante desse livro aqui no canal, vários vídeos eu recomendo esse livro. Mas é aquela coisa, é um livro muito poético, é um livro um pouco, como que eu posso dizer, filosófico, então você tem que estar muito na vibe, você também tem que se identificar bastante com o personagem e com a história, com toda a ambientação. E O Oceano no Fim do Caminho, ele conta a história de um homem que ele revisita o lugar que ele viveu quando ele era criança. Então ele lembra de coisas de quando ele era criança que ele via. Ele lembra do relacionamento dele com os pais. Tem fantasia, tem uma coisa mais sombria ali. É muito interessante, então se você não conhece, é uma chance pra você conhecer. Tem gente que não gosta do Oceano no Fim do Caminho porque é um pouco confuso. Não é que é confuso, eu acho que talvez as pessoas não consigam se identificar com o personagem. Mas não é sobre esse livro que eu vim falar. Vim falar de outros livros que eu não costumo comentar aqui no canal e que são as chaves, as portas de entrada assim pro Neil Gaiman, que é um deles, Deuses Americanos, que conta a história de um cara que saiu da prisão e ele vai para Nova York e aí ele conhece alguns deuses. E a história é muito interessante porque fala de deuses assim, no meio contemporâneo, no moderno, sabe? Que andam por aí, você acha que são pessoas e aí na verdade são deuses. E aí você vai conhecendo vários tipos de deuses, cada um com uma característica diferente. É muito curioso, lembra um pouco Sandman também. Inclusive tem uma série lá na Prime Video que, se você quiser saber mais, conhecer melhor sobre essa história, tem lá
a série. Outro livro também muito conhecido dele, provavelmente você já conhece também, é Coraline. Já é um pouco de conto de fadas com horror, com uma coisa mais sombria, assim. Mas fala muito sobre a importância da família, sabe? Sobre um autoconhecimento. Conta a história de uma menina que ela se muda pra uma casa nova e aí ela descobre um portal que leva pra uma realidade da vida dela em outras situações, sabe? Quase que uma aventura sombria. Não sei se eu posso dizer isso, mas fala muito sobre questão de família. Então, é um livro pequeno, um livro curto. E se você gosta de coisas assim, um pouco parece que foi um conto de fadas, e uma coisa mais sombria, pode ser um prato cheio pra você se você não conhece. Eu duvido, porque Coraline eu acho que é um livro muito conhecido por muita gente, principalmente por já ter filme, muito antigo também. Tá, vamos lá pra Sandman, que eu já falei lá do início. Sandman, ele é essa história em quadrinhos que ele criou e que tem até a série na Netflix. E também fala sobre o Morpheus, que é um deus do sonho. Ele é um deus imortal, né? E ele governa ali o mundo dos sonhos. Tem toda uma mitologia, eu acho muito criativo, muito interessante essa história do Morpheus. E também tem outros deuses, cada deus ligado a algo da nossa vida. Assim como ele é deus do sonho, tem deus da luxúria, entre outros deuses aí. Se você acompanhou a série, você já deve saber mais ou menos do que se trata. Só que Sandman são vários volumes dos quadrinhos, vários mesmo. São pesados, sabe? São tijolões, tenho vontade de ter. Acho linda. Acho que o que eu tenho do Gaiman, eu vou até mostrar depois pra vocês verem mais ou menos como são as histórias dele. São coisas muito fantasiosas, sabe? E que fez muito sucesso. E Sandman foi uma coisa que fez tanto sucesso, né? Que a Netflix comprou os direitos aí. E também tem os quadrinhos que é pela DC também. E eu gosto muito do personagem do Morpheus. Eu gosto muito sei lá, o jeito dele meio gótico. Porque o Neil Gaiman tem essa de escrever coisas góticas, né? Se você acompanha, se você começa a observar as histórias dele, são coisas muito assim, trevosas. E eu gosto muito do Morpheus. Eu não sei, eu gosto da personalidade dele, sabe? Gosto bastante, então é um dos meus favoritos. Agora, outro livro que eu tenho aqui pra falar pra você é um livro, acho que eu quase não vi as pessoas falando no BookTube, mas é um livro bastante conhecido do Gaiman que se chama Lugar Nenhum. Também é uma fantasia, é uma coisa muito louca que conta a história de um cara que ele vai salvar a vida de uma moça lá na Inglaterra, e aí ele é meio que puxado lá pro subterrâneo da cidade, do submundo, e ele descobre que tem um mundo ali embaixo de Londres e que existem coisas muito diferentes do comum, regras totalmente diferentes do comum. E ele também vai se conhecendo, ele vai se autodescobrindo, então é uma aventura com uma fantasia, claro que com elementos aí, porque ele vai andando, vai conhecendo o lugar e vai conhecendo criaturas também diferentes. É muito interessante essa história. Inclusive eu tenho aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Esse aqui que eu falei agora, que é o Lugar Nenhum. Eu até comprei eu comprei ele baratinho numa promoção que há muito tempo atrás, que tem até essa capa, inclusive a Intrínseca estava fazendo as edições com as capas semelhantes. Bem interessante essa história, então se você gostou, procure mais saber. Procure ler melhor a sinopse para ver se você se identifica com a história. Próximo aqui que eu venho falar dele também é dessa linhagem aí de deuses e que, se eu não me engano, é ligado também com a história de deuses americanos. Não sei se é um spin-off, mas é Os Filhos de Anansi. Aqui já conta a história de um cara que ele descobre que ele é filho de um deus. Esse livro aqui, ele é mais um livro que conta um pouco sobre mitologia africana. E aí o personagem descobre que o pai dele é um deus chamado Anansi e é o deus trapaceiro. Ele encontra um irmão também e os irmãos acabam descobrindo isso, e aí vem essa aventura com vários eventos caóticos e sobrenaturais. Esse livro ele fala muito sobre família, sobre identidade também, e também de uma presença do sobrenatural no cotidiano, sabe? Bem legal, bem interessante. Eu tinha o Deuses Americanos, não era dessa edição aqui, nem me lembro o que foi que aconteceu, eu acho que eu perdi na mudança, mas também é um calhamaço Deuses Americanos, é bem diferente. Outro livro que eu quero falar do Neil Gaiman também, que também é filme, e eu gosto demais do filme, se chama Stardust.
É uma história já bem de conto de fadas, bem de magia, bem assim, bem... Eu gosto, é uma história bem divertida, bem interessante. Que é a história de um cara que ele vai em busca, é uma jornada que ele vai em busca de uma estrela cadente pra conquistar o coração da mulher que ele ama. Daí ele entra no mundo mágico diferente, né? E aí ele encontra vários seres místicos, várias criaturas mágicas também nesse universo. Tudo em prol, assim, dessa aventura para poder encontrar essa estrela. Com essa estrela é que ele consegue o coração da pessoa que ele ama muito. Então é uma baita de uma aventura, é muito interessante. Tem o filme, é muito legal. Eu não sei aonde tem o filme, se tem algum stream, mas é muito interessante esse filme, é de 2007. É bem divertido, tem umas coisas mais góticas não, umas coisas mais sombrias, mas tem uma pitada de humor também. Então envolve magia, contos de fadas, um pouco de humor, aventura, tudo que a gente gosta, sabe? Então assim, esses livros que eu mencionei aqui são livros totalmente assim, um pouco diferentes, mas semelhantes ao mesmo tempo, assim como os livros do Stephen King também. Como eu falei, por exemplo, O Oceano no Fim do Caminho tem um pouco de fantasia, mas é puxado mais pro drama. Tem Os Deuses Americanos, que é puxado mais pra mitologia. Também tem coisas mais macabras, mais sombrias. Tem O Lugar Nenhum, que é um pouco mais de aventura, que também tem coisas místicas. E tem Os Filhos de Anansi, que fala mais de mitologia também. Tem Sandman, que é quadrinhos e também tem mitologia. Então, assim, é uma gama de histórias do Neil Gaiman que eu curto bastante e que foge um pouquinho do comum que a gente costuma ler, sabe? Esse livro eu comprei na Bienal do Livro, em São Paulo. Paguei muito barato nele, paguei acho que foi R$10 nesse livro. É capa dura, é lindo. São várias histórias que tem aqui em quadrinhos, tá vendo? Eu acho que eu até mostrei, se eu não me engano, tem até um vídeo aqui no Shorts mostrando os detalhes desse livro. Eu achei ele o máximo, inclusive o primeiro conto dele é sobre um gatinho muito interessante. O Neil Gaiman, ele gosta muito de falar sobre gatos, de vez em quando tem uma história ou outra que envolve isso. Inclusive, tem até um livro dele, não está na minha lista aqui, mas tem um livro dele que eu de vez em quando comento também, que é o Livro do Cemitério, que é esse aqui. Esse é um livro bem infanto-juvenil, porém também com coisas mais sombrias. É uma história muito interessante de uma criança acaba sobrevivendo aí um massacre na casa dele. É um bebê, os pais são assassinados e o bebê fica vivo, então ele consegue fugir do berço e ele sai engateando pela casa, ele sai da casa, ele anda pela rua engateando pela madrugada e aí ele vai parar no cemitério. Lá no cemitério ele encontra alguns fantasmas que habitam ali e ele é criado pelos fantasmas e ele aprende muita coisa sobre vida e morte, ele vai crescendo ali e sendo educado por eles, e é um livro muito emocionante, é um livro reflexivo, sabe? Assim como O Oceano no Fim do Caminho. São livros bem interessantes se você gosta desse universo. E o Neil Gaiman tem dessa, sabe? Ele é um cara muito inspirado em outros autores, como por exemplo o Lovecraft, ele também se inspira bastante. C.S. Lewis, no Tolkien, ele gosta muito de universos assim, então ele tem aquelas pitadas mais sombrias, mais góticas. Se você gosta de coisas góticas, é com ele mesmo que você vai encontrar várias histórias interessantes. E tem um outro livro dele muito interessante, que tem uma história curiosa sobre esse livro que eu vou explicar melhor pra você. É esse aqui, que é A Bela e a Adormecida, que é um livro lindo demais, ilustrado, contado pelo toque do Neil Gaiman, a história da Bela Adormecida, só que de uma forma bem diferente. Se você olha aqui, você vê que é A Bela e a Adormecida. Então a gente nota que a Bela não tá esperando pelo príncipe pra fazê-la acordar, né? Não é um príncipe. E a gente vê com o tempo, assim, que a gente vai lendo, a gente descobre que é mais ou menos uma história LGBT. Por que eu falei que é uma história curiosa? Porque tempo atrás eu acabei descobrindo que a ministra ou ex-ministra dos Direitos Humanos, a Damares, uma vez estava falando num culto, mencionou esse livro aqui, falando que a Bela estava esperando um beijo de uma mulher, de uma garota, enfim. Aí começou a inventar uma história muito louca. E ela mal sabia, ela tava querendo dizer de coisas da Disney, se não me engano. Aí ela mal sabia que ela tava falando de um livro do Neil Gaiman que ele colocou da maneira dele ali a história, um conto de fadas
adaptado à maneira dele, então não tinha nada a ver com a Disney, foi ele que quis, ele que criou aquilo ali. E aí ela fez uma palestra na igreja falando como essa influência é péssima para as crianças, como as crianças estão consumindo esse tipo de conteúdo e sendo incentivadas a coisas sobre sexualidade. Sendo que esse livro nem é para crianças, esse livro é um livro mais sombrio, então, enfim. É uma curiosidade aí que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Próxima imagem, por favor. O desenho Frozen, a princesa Aurora, ela vai voltar para acordar a Branca de Neve. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa. Isso aqui é indução. E quando eu vi o vídeo, eu falei, gente, eu conheço esse livro que ela mostrou num projetor lá. E aí eu falei, cara, o que a falta de conhecimento não faz, não é? Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. São histórias que eu gostei e que eu sempre indico pras pessoas. E eu não costumo falar aqui no canal, né? Eu já notei que eu falo pouco do Neil Gaiman aqui. Eu gosto de falar de bastante livros de horror, de mistério, de suspense, essas coisas. Mas eu notei que eu não tinha ainda falado especificamente do Neil Gaiman. Então talvez seja interessante aí eu fazer esse vídeo especial mostrando alguns livros dele e falando dele também. Se você gostou, você comenta ou curte aqui pra eu ter uma ideia se você curtiu ou não esse conteúdo. E eu já vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!